Glória a Deus, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 4, e no verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciões, vestidos de brancos, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono sai relâmpago, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Glória a Deus, só tem. Irmãos, neste momento, lemos o versículo da palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Sabemos que quando fala Apocalipse, fala, irmãos, no livro da revelação, as revelações que o Espírito de Deus revelou para João. Então, a palavra do Senhor faz saber que quando se fala em Apocalipse, fala em revelação. E quando fala nessa revelação, são revelações dadas ao Senhor, anunciando que está chegando o fim. Muitas pessoas estão esperando aí melhora em troca de prefeito, em troca de vereadores, em troca de deputado, em troca de presidente, de governadores, se acham que as coisas vão melhorar. Quando vai ser esse tempo de melhora? O tempo está findado, o tempo está acabando e ninguém está percebendo. O tempo está chegando no fim. Se prepara que ainda há tempo, mas a porta da graça está se fechando. E no momento que esta porta fechar, acabou aquela palavra linda que se chama oportunidade. Oportunidade é hoje. Cada dia a porta fecha um pouquinho e você não está nem percebendo. Alguém fala de Jesus para você, você não dá ouvido, você não acredita. Isso é do tempo dos antigos, já falava assim. Então, lá antigamente essa porta estava aberta. Imagina lá de muitos e muitos anos e anos atrás, até agora, o quanto que essa porta já fechou. Já está uma gretinha bem pequenininha, mas ainda te cabe. Se você quiser entrar, ainda te cabe. Mas vai chegar um momento que, se ela fechou por completo, é como se disse aquele corinho, Quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Quem subiu vai estar cantando, quem ficou vai ficar chorando e lamentando. Esta é a realidade.
Mas o que eu quero dizer com esta palavra? Irmãos, eu gostaria de contar, um pouquinho de uma visão que o Senhor me deu há muitos anos, bem no início da minha caminhada. Bem no início que Jesus teve um encontro comigo, que eu encontrei com Jesus. E ali sempre eu estava aos pés do Senhor na oração. É algo muito, maravilhoso que eu aprendi do Senhor, significante demais para a minha vida. Desde que eu aceitei Jesus, foi algo maravilhoso, que marcou muito a minha vida e até o fim, jamais eu vou dispensar essas bênçãos de Deus, que é a palavra de Deus e a oração. Irmãos, eu aprendi muito, no início da minha caminhada, o que é oração. Oração é força, oração é vida, oração é coragem, oração é ânimo, oração é fé, oração é você confiar. Oração, irmão, é a chave. Você não coloca uma chave para abrir uma porta? Então eu aprendi isso, que a oração é uma chave que ela abre as portas. Ela abre as portas da fé, da esperança, da confiança, do entendimento. De tudo que você imagina, ela é uma chave poderosa. Então sempre, irmãos, eu aprendi e amei muito aquilo que eu aprendi, que é a oração. Amo orar. Amo tudo, irmão. Tudo eu amo fazer na obra de Deus. Eu amo orar, eu amo meditar na palavra, eu amo pregar, eu amo evangelizar, eu amo louvar, eu amo ir para a casa do Senhor, eu amo viajar para fazer a obra de Deus, eu amo falar da grandeza de Deus, eu amo fazer tudo. Irmãos, mas quando fala na palavra de Deus, ela destaca mais na minha vida. Ela me destaca de uma forma tão grande. Anime canta lá, anda. Ela preenche demais o vazio da minha alma. Ela me preenche, é um alimento, irmãos, que ela destaca muito na minha vida, é a palavra de Deus. E também a oração. A oração, irmãos, é algo que a palavra alimenta. A oração sustenta demais. Então, eu aprendi isso há anos atrás. E ali, irmãos, uma certa feita, eu não marquei data, mas eu não me esqueço. Lembro como se fosse hoje. Apesar de já ter muitos anos, Porque já tem 27 anos que eu estou na presença do Senhor pela misericórdia de Deus. E isso foi bem no início, então já tem bastante anos. Eu não lembro a data, mas para mim parece que foi ontem que foi hoje. Você já imaginou, irmãos? As coisas de Deus é tão maravilhosa. Que quando Deus fala com você, que quando Deus te mostra algo, pode passar o tempo que passar, que quando você lembra, você sente como se estivesse refletindo naquele momento. Aleluia! Porque, irmãos, as coisas do Senhor é muito perfeita. As coisas do Senhor é santa demais. As coisas de Deus é viva. Ela sempre permanece acesa. Glória a Deus. Então, irmãos, ali eu me lembro no início da minha caminhada, certa feita, eu não vou dizer que eu estava dormindo, que eu estava sonhando, não, porque eu me sentia acordada, mas como se eu estivesse dormindo. Dá para entender os mistérios de Deus?
Por isso que a palavra do Senhor fala, né, que as coisas de Deus para o homem, para a mulher natural, é loucura. Mas para nós que somos servos de Deus, espirituais, é poder de Deus na nossa vida. Aí eu me via no templo, no círculo de oração. Lembro direitinho as irmãs que estavam no círculo de oração. No início que eu aceitei o Senhor, que o Senhor me aceitou, né? Para a glória de Deus. Mas eu não estava no círculo de oração, não. Os irmãos entendam. Eu estava em casa, era noite. Aí, como eu digo, eu não sei se eu estava dormindo ou se eu estava acordada, mas o meu espírito estava vindo perfeito. E eu me via o círculo de oração da igreja, como era todos os domingos de manhã. E ali, naquele momento, terminaram a oração, fizeram o círculo, todas as irmãs deram as mãos e todos oraram a oração do círculo de oração, como era o costume daquela vez. Não sei se hoje ainda é, mas era assim. E aí no momento, né, naquela visão que o Senhor me dava, como se fosse um arrebatamento, aí eu via que quando terminava a oração, que as irmãs soltavam as mãos de umas às outras, ali naquele mesmo lugar do círculo de oração, era o grupo das irmãs. Era o grupo das irmãs que louvavam o Senhor, o grupo de senhoras, melhor dizendo. E ali, quando nós soltamos as mãos das irmãs umas às outras, no círculo de oração, eu já vi o grupo em círculo da mesma forma, mas ali eu já via cada uma das irmãs, cada uma de nós, estavam com a mão direita no coração, assim no peito, né? O melhor dizendo no peito, né? Que a gente fala no coração, mas a gente está colocando a mão no rumo do coração, que no coração, para a gente colocar as mãos, tinha que estar lá dentro, não é isso? Então, por fora. Aí, com a mão em cima do peito, em direção do coração, e a outra mão, erguida para cima, segurava a pasta dos louvores, que a gente louvava o Senhor no grupo. E ali, eu me via, eu junto com as irmãs, nós orando ali desta forma. E ali todos orando. E ali me chamava muita atenção que no momento que o grupo começava a orar, eu me senti como alguém descia de cima e me tirava ali no meio das irmãs. E quando eu não contemplava uma pessoa, eu não contemplava assim figura de pessoas, mas quando alguém desceu no meio daquele círculo, eu sabia que uma pessoa especial desceu e me pegou pela mão. E quando aquela pessoa tornou a subir e me levou, só que me levou o meu espírito. Louvado seja Deus. E no momento, mas foi muito rápido, foi, sabe, é coisa de segundo, como se fosse um relâmpago que passou e me tirou. Mas foi um voo, assim, aquele voo em direção do céu para cima, mas algo tão maravilhoso, tão sem explicação. É algo sem explicação. Um voo, mas uma coisa linda, tremenda, maravilhosa, que você, se pudesse estar voando até hoje. E ali foi uma coisa muito rápida, foi como num piscar de olho. Aí eu já via numa altura muito alta. E aquela pessoa especial que me levou parou no alto, no ar, no espaço.
parou e ficou do meu lado. E lá de cima, numa altura alta já, ele parou comigo. Eu não via ele do meu lado, mas eu sentia que ele estava do meu lado. Uma pessoa maravilhosa, alabaçuri canta, alabalás. E ali eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu contemplei as irmãs do círculo de oração, o grupo de senhora na mesma posição que eu estava junto ali, orando, com a mão direita em cima do peito e a esquerda segurando a pasta, todas as irmãs do mesmo jeito. E ali eu fiquei olhando lá de baixo, lá de cima, olhando as irmãs lá dentro do templo, e as irmãs continuavam orando. De lá eu sentia que as irmãs ainda, eu ouvia as irmãs orando, apesar de eu estar numa altura alta, mas eu ouvia as irmãs orando e eu via eu junto com as irmãs naquele círculo de oração, juntamente com o grupo. Eu também ali segurando a minha pasta alta na mão esquerda e a outra mão direita em cima do peito. E lá de cima eu contemplava o grupo, eu contemplava eu ali. Louvado seja Deus. Ali eu pensei comigo, interessante, eu tô aqui, tá tão bom aqui. Irmão, você não imagina o tanto que estava bom aquele voo, o tanto que foi maravilhoso aquela pessoa maravilhosa me tirar ali e voar comigo e parar ali, sentindo uma paz, mas sentindo algo sem explicação. E eu pensava assim, mas interessante, eu tô aqui tão alto, mas eu tô vendo eu lá junto com as irmãs, eu estou vendo eu lá junto com as irmãs. E quem estava comigo não falava nada, não me respondia, eu não via ele, mas eu sentia ele. Só a presença dele já era tudo que eu precisava, não precisava nem de ouvir voz também, de tão maravilhoso que era. Lá, Massuriri canta, lá, Massubias. E ali, naquele momento, terminaram a oração das irmãs. Aí, no momento que as irmãs terminaram a oração do círculo ali, o grupo terminou a oração, todas as irmãs abaixaram as mãos que estavam na pasta, que estava com a pasta, melhor dizendo, e abaixou também a outra mão que estava em cima do peito. E no momento que elas abaixaram as mãos, eu continuava com a mão erguida com a pasta e a outra mão em cima do peito. E ali eu contemplando. Aí eu vi que as irmãs, ao ver que todas abaixaram as mãos com a pasta e perceberam que eu continuava com a mão erguida, com a mão no peito e parada, eu estava paralisada. Elas perceberam que algo estava acontecendo. Aí elas ficaram todas ligadas em espírito por alguns minutos. Não foi assim coisa de segundo não, elas ficou alguns minutos, ficou tudo em silêncio. Eu vi as irmãs em espírito, eu via as irmãs em espírito, abaixaram a cabeça e ficaram ali, algum momento. E depois elas olhavam para mim e eu continuava ali paralisada do mesmo jeito. Elas abaixavam a cabeça novamente. E como, né? Para mim era coisa de segundo. Para mim foi uma coisa muito rápido. Mas para elas parecia que estava demorando muito. Dá para entender, irmãos? As coisas do céu é tão maravilhosa. Quando você está sentindo a presença de Deus, uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que você não quer parar de sentir, você quer continuar sentindo. Mas o ser humano,
Muitas das vezes, irmãos, ele é apressado demais. Eu estava lá ao lado daquela pessoa tremenda ali, para mim tinha um segundo. Mas as irmãs que estavam lá embaixo já esperou algum momento e já achou que estava demorando muito. E daí a pouco um olhou para a outra, ninguém falou nada. Daí a pouco uma das irmãs saiu e foi em direção da minha pessoa. Quando essa irmã chegou do meu lado, ela colocou a mão no meu ombro. Quando ela colocou a sua mão no meu ombro, lá de onde que eu estava naquela altura, eu falava assim: Jesus, não deixa não, Senhor, não deixa ela vir tocar em nada, não. Eu não quero que ela me impede, eu não quero que ela venha me impedir o que eu estou sentindo, que era tão bom, mas era tão bom que eu estava sentindo que eu não queria que ninguém tocasse em mim. Irmãos, dá para entender, ó, quando alguém estiver orando, tiver espírito de oração, não toque. É falta de educação espiritual. Porque quando alguém está tendo contato com Deus, comunhão com Deus, é uma grande falta de respeito você chegar, tocar, conversar. Quem sabe o irmão ou a irmã está lá no joelho, de joelho orando, está lá naquela presença, sentindo a graça. Daí a pouco vem um irmãzinho, um irmãozinho tão sem vigilância, que está ali tão desligado, está aéreo dentro do templo. Vem, bate no ombro do irmão, paz Senhor, irmão, paz Senhor, o irmão está orando, está ligado. Isso chama falta de educação espiritualmente. Respeita. Se o irmão está orando, deixa ele com Deus. Se a irmã está orando, deixa ela com Deus. Entendeu? A melhor ligação é com Deus. É bom sim cumprimentar os irmãos, ter comunhão com os irmãos, com as irmãs, mas fora do momento que estivermos em ligação com o Pai. E aquela irmã pegou e balançou. Me balançou, irmã. Eu via de uma altura imensa que eu estava, mas eu ouvia, essa irmã falava assim, balançava o meu ombro, falava assim: irmã Célia, irmã, e eu não queria, em pensamento, eu falava com quem estava do meu lado, eu não falava em voz, mas eu falava em pensamento, com quem estava do meu lado: não deixa não deixa tocar em mim não, eu não quero voltar lá para lá mais, eu não quero, eu insisti assim, que eu não queria voltar mais para a terra, para estar ali junto, e eu queria, assim, como em pensamento eu falava: eu não quero voltar mais não, vamos rápido, para que ele me levasse mais rápido para o céu, para cima, do que eu voltar para o meu corpo. E ali as outras irmãs ficaram olhando, e aquela irmã balançava, tocava no meu ombro, tocava no outro ombro, e eu estava como paralisada. Meu corpo não sentia nada, mas lá de cima eu via, e eu não queria que ela me tocasse, que aquilo para mim estava importunando, estava me incomodando. Eu falava: eu não quero. Por que a irmã está fazendo isso? Por que a irmã está fazendo isso? Eu não quero voltar mais para lá. Eu quero subir. Louvado seja Deus. E ali eu falava com quem estava do meu lado: não deixa não, vamos subir. E daí a pouco, eu sentia, ele não falava, mas eu sentia como eu falava: não deixa não, eu não quero voltar para lá não, eu quero subir. Ali no meu pensamento, eu entendia que ele falava assim: mas você tem que voltar. Mas só com uma palavra, irmão. Uma palavra sem explicação, gentil. Palavra de paz. E quando ali eu me vi, foi coisa assim, de um piscar de olho muito
rápido. Eu me via novamente, eu ali no grupo. E quando eu me via novamente ali no grupo, eu via quanto meu espírito voltou em mim. Aí eu abaixei a minha mão, abaixei a pasta. E ali as irmãs sorriram e ali despedimos. Terminou o círculo de oração. Foi uma coisa tremenda, irmãos. Foi algo que marcou, sabe? A minha vida ficou marcado. Foi algo tremendo isso. Isso eu estava bem no início da minha caminhada. E uma outra certa feita, eu estava também, já tem anos também, não sei a data, porque se fosse hoje em dia, capaz que eu pegava a caneta e eu marcava, porque eu tenho muitas revelações, visões que o Senhor me deu, que eu escrevi. Eu tenho um livro com várias visões, revelação que o Senhor me deu, eu escrevi. Mas só que nenhuma tem data. Eu não sei se foi eu que não lembrava de pôr data, ou se o Senhor que nunca permitiu. Então, uma certa feita, eu estando também, o Senhor me dava muita visão, assim, início de arrebatamento, sempre que eu terminava de orar e deitava novamente, às madrugadas, era continuadamente. Sempre o Senhor me dava inícios de arrebatamentos, que eu tenho vários, mas eu vou contando aos poucos. Aí um certo dia, uma certa madrugada, melhor dizendo, terminei de orar, não sei se foi a oração da madrugada ou da noite, eu não me lembro, mas eu só sei que eu deitei. E assim que eu deitei, esta pessoa especial veio novamente e me tirou. Eu via quando ele me pegava, mas é algo, irmãos, sem comparação. Nada neste mundo se compara à delicadeza, à bondade, o amor e o jeito de pegar na mão, como essa pessoa especial, que já em várias vezes, início de arrebatamento, ele me toma pela mão e me leva. E me levou. E ali eu fui como se fosse voando. E ali, algo sem explicação, como eu já disse. Não tem explicação. E ali, daí a pouco, eu passava, assim, sabe, a gente ia voando. Daí a pouco eu via como se fosse uma serra, aqueles pico bem alto, mas bem alto mesmo, aquelas florestas assim, e a gente ia voando, e eu pensava assim, ali tem uma serra, ali tem um pico muito alto, mas só que ia reto. Aquele que me levava, ele voava assim reto. Quando eu vi assim que tinha uma floresta muito alta em frente, eu só via que entrava ali, não encostava em nada, não encostava numa folha, não encostava em um ramo, não encostava em nada, e já se via num espaço, em outro lugar, e assim sucessivamente, passando por vários lugares. Lindo, maravilhoso, não tem explicação. Terra diferente, alabaço, medecanta, arabaçúbia, algo sem palavras de explicação. E era maravilhoso, mas é maravilhoso demais, e ia voando, e coisa sem explicação. E daí a pouco, chegamos em um determinado lugar. E quando chegamos ali naquele lugar maravilhoso, tremendo ali, um lugar muito, muito lindo, ali quem me levava não falava nada, mas quando estava aproximando de um lugar lindo, que se eu soubesse
expressar pelo menos um pouquinho, mas eu não consigo. É muito grande, é muito lindo, é muita beleza, é muito significante. Não tenho sabedoria, minha mente não alcança, não tem sabedoria para explicar nenhum ar de tudo aquilo que eu via. E ali eu pude contemplar quando ali como alguém que me levava falava assim, estamos chegando. E quando ele falou que estamos chegando, pronto, já chegou. Dá para entender? Estamos chegando. E voa demais. Demais, dá para sentir que voa demais. Mas já chegou, muito rápido, coisa de abrir e fechar de olho. Dá para entender, irmãos, os mistérios do Senhor como é lindo? Maravilhoso demais. E ali naquele momento, eu senti como ele me colocou no chão. Como que ele se soltasse a minha mão, como, sabe, assim, colocou no chão. Mas quando eu olhei, não era chão. Quando eu olhava assim, onde que ele me colocou, não era chão. Eu olhava, era como se fosse tudo de vidro. Sabe aquele vidro, mas aquele vidro. Aquela coisa mais, aquele cristal, aquela coisa mais tremenda, mais linda. E eu comecei a olhar assim, eu olhava, era uma beleza sem limite. Era aqueles vidros com aqueles detalhes, oh glória, aqueles detalhes sem explicação. E ele, quando me colocou ali, ele pegou na minha mão novamente e ele saiu andando comigo ali. Eu não ouvi ele falar. E quando eu falava, eu não falava em palavra, mas quando eu falava em pensamento. E quando ele falava comigo, eu não ouvia a palavra, mas eu entendia. Oricanta, labassurianda, labas. Oh, irmãos, nós não merecemos as coisas de Deus, não, irmãos. Labassuricanda. As coisas de Deus, irmãos, é muito linda, nós não merecemos. Tudo isso é pela bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Se depender de bondade de homem, de mulher, ninguém vai herdar lá, ninguém. A bondade do Senhor, que é muito grande, que é infinita, que não tem fim. E ali, naquele momento, ele pegou na minha mão, aí eu via, eu entendi, ele falava, vamos. E ali eu saía junto com ele. Irmãos, mas a gente não andava. A gente estava andando, sabe? Como uma pessoa pega na mão do outro e vai dar um passeio para mostrar as coisas, para ver as coisas. Só que a gente segue, né? A gente anda, sai ali, saímos andando, né? Mudando o passo, não. Mas ele falou, vamos. E ele saiu andando para mim ver as belezas, mas não gastava mudar o passo. Falar basúria, não gastava mudar a passada, não. Como se você fosse assim, ó. Aquela coisa mais linda. E quando eu olhava assim, eu falava assim, é vidro. E quando eu olhava assim, onde que eu pisava, era vidro, né? Aquelas coisas lindas, tremendas ali, mas aqueles cristal. Como eu acabei de ler na palavra, né? Louvado seja Deus. Como eu acabei de falar na palavras aqui. Por exemplo, aqui no que eu li, né, no Apocalipse 4, ó, no verso 6, preste atenção, dá para ver, ó. Adiante do trono, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Era desse jeito. Como se fosse tudo de vidro, de cristal. E eu via aqueles detalhes, e ele saía, como assim? Ele saiu andando comigo para mim ver um pouco da beleza. Não vou falar que eu vi tudo, um pouquinho, foi coisa rápido. Aquela beleza, aqueles detalhes, aquelas coisas lindas, olhava assim, como que se fosse... não tem explicação. Muito linda. E ali, eu falava assim, mas é lindo demais.
mas um lugar de paz, um lugar de um gozo, um lugar que, como se disse, você não lembra de mais nada. Não lembra de terra, não lembra daqui de baixo, não lembra de ninguém, não lembra de nada. Estando ali, não lembra de nada. Aquelas coisas lindas, maravilhosas, realmente é um outro mundo. Realmente é uma cidade santa, que só de estar lá, pronto, já está completo e não falta nada. E ali, né, andando ali, aquela pessoa maravilhosa segurando a minha mão, andando assim, só que a gente não mudava, né, passada, como eu já disse, e andando, vendo aquelas belezas assim, mas era tão grande que eu olhava assim e sumia de vista. E andando, aí eu falava comigo mesmo, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. E quando eu pensava assim, eu não quero sair daqui, aquela pessoa preciosa que estava comigo, entendia que eu falava assim, mas ainda vai ter que voltar. Você vai ter que ir. Aí eu falava assim, mas eu não quero, eu já quero ficar. Mas eu entendia que ele falava, o seu lugar eu estou te mostrando, já está aqui, mas ainda você tem que ir. E aí, aquela coisa linda sem explicação, e eu só via que no momento que ele pegou na minha mão e falamos assim, vamos voltar. Não deu prazo, se eu quisesse falar não deu prazo. Quando eu ouvi ele falar comigo, vamos voltar, antes que desse tempo de eu falar não, eu já vi quanto ele me colocou o meu espírito no meu corpo de novo e já soltou a minha mão. Eu já me via, eu deitada na minha cama depois da oração. Eu não queria voltar, mas eu tive que voltar, porque o Senhor ainda tem um tempo a mais comigo nessa terra. Deus é tremendo demais, igreja. O que o Senhor tem reservado para nós, irmãos, não é motivo de nós trocar a troco de nada aqui nessa terra, tudo. Toda a riqueza, o dinheiro, o luxo, a beleza. Às vezes nós viajamos, vemos tanta beleza, às vezes vai andar no shopping, vê as coisas mais lindas, vê as coisas maravilhosas. Irmãos, as coisas terrenas, para comparar com a beleza do céu, isso aqui tudo é lixo. Preste atenção, meus amados e minhas amadas, não deixa se iludir por nada desta vida, não deixa de se iludir pelas coisas materiais, por coisas bonitas, por dinheiro, por fama, por grandeza, porque você acha que você prega bem, você é mais do que fulano cicrano, só porque você louva, você é cantora, você acha que é mais, só porque você tem uma sabedoria que Deus te deu, você acha que é mais, muitas das vezes sai louvando, sai cantando, sai pregando, até a troco de dinheiro, irmão. Para com isso, faz as coisas de Deus por amor, de graça recebeis, de graça dais. O que o Senhor tem preparado para nós lá não é coisas que hoje está bonito, amanhã você tem que reformar porque já estragou, já está velho, não. O que o Senhor tem reservado para nós não é coisa que gasta reforma, não. Não é coisa que o homem, que o ladrão rouba, não. Não é coisa que o ferrugem consome, não. É coisas preciosíssimas. Quando você estiver lá, vai estar tudo preparado, você vai descansar para sempre e adorar a Deus eternamente. Não troque a sua coroa que está reservada lá numa cidade tão perfeita que não tem explicação,
né, pelo ser humano, a troco de dinheiro, a troco de riqueza, a troco de coisa bonita, a coisa de carro, de fama, de status, de querer se aparecer. Irmãos, uma coisa que eu falo para cada um de vocês, de nós, o negócio tem que ser manso, manso. Falar é um lugar de mansidão. Até no pegar da mão é uma mansidão, uma coisa tremenda, é um carinho, é uma perfeição. Deixa, né? Vamos viver, vamos ser manso, vamos ser humilde. Lá não tem lugar de ninguém arrogante, não, irmãos. Lá é só humildade, é uma sem explicação. Lá não tem lugar de vanglória, de grandeza. Eu sou mais, eu faço mais, eu prego mais, eu faço isso. Irmãos, lá, quem está lá é tudo igual. O Espírito Santo é um só. Por isso que o Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá, irmãos, para entrar lá tem que estar em santidade, pureza, santificação, esquecer das coisas terrenas. Se alguma coisa terrena está te chamando a atenção, ora o Senhor, pede o Senhor libertação. Se muitas das vezes a grandeza, a vanglória tem achado lugar no seu coração, pede o Senhor para te libertar. Tudo aquilo, irmãos, que vem no nosso coração, que nós sabemos que é coisas terrenas, vamos pedir o Senhor para tirar de nós, porque daqui nós não vamos levar nada. A única coisa que nós vamos levar é a nossa alma pura, lavada, remida no sangue do Senhor Jesus, porque não precisamos agarrar com nada daqui, que tudo daqui, aqui vai ficar. Então a única coisa que vai subir para lá é a nossa alma. Ela precisa estar lavada e remida, porque lá vai ser o lugar dela descansar eternamente. Mas para isso tem que estar limpa, tem que estar lavada, tem que estar pura, tem que estar santificada, tem que ter santidade continuadamente no jeito de olhar, no jeito de falar, até no jeito de sorrir, no jeito de pensar, no jeito de vestir, em toda maneira, né, irmãos, de nós viver nessa terra, nós temos que estar enquadrado dentro da palavra de Deus, porque já está tudo preparado. O Senhor está esperando a igreja se preparar, porque lá só entra quem estiver preparado, e lá já está tudo pronto. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Foi uma visão tremenda. Glórias a Deus. Sem explicação. Vidros, cristais. Foi uma parte, né, irmãos? Foi apenas a parte que o Senhor que me levou me mostrou. Mas a palavra fala que é de ouro, de pedras, de cristais. São coisas preciosas. Tem muito mais para ver. Mas, né, irmãos, o pouquinho que o Senhor permitiu eu ver foi ali, era vidro, era cristais, aquelas coisas lindas e semelhantes. E estou pedindo ao Senhor, eu quero ver mais, porque tem muito mais para o Senhor mostrar. Mas para o Senhor me mostrar e te mostrar também, meus irmãos, tem muito mais nós fazer, que é se humilhar cada dia e colocar cada dia mais a nossa vida diante do altar de Deus. Que Deus abençoe, meus queridos, aquilo que eu não pude falar, que o Senhor fala melhor em cada coração, e tem mais outros inícios também de arrebatamento que o Senhor me deu, que querendo Deus, eu ainda posso, né, outra hora estar gravando para o aumento da sua fé e mostrar mais um pouco como o nosso Jesus é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.